E aí galera, beleza? Tudo bom com vocês? Graças a Deus comigo tá indo tudo bem. E agora vamos para mais uma aula show, aula top. Horas, sobre dizendo as horas, falar o tempo, não é? Vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa revisar quando vai falar as horas são os números, não é? Nós temos aqui, eu coloquei uma relação dos números mais importantes para falar a hora, né? Que é de 1 até 50. E eu vou explicar uma coisinha aqui bem interessante. Quando a gente fala números em inglês, a gente não precisa decorar todos eles de 1 até 50. Por quê? Do 1 até o 19 são 19 palavras diferentes. Só que do 20 em diante, do 20 até o 100, ele sempre segue o mesmo sistema. Você junta 20 com um número, você junta 30 com um número. Eu vou dar alguns exemplos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Aí do 20, que é 20, em diante, você junta os números, as casas, não é? 20, 30, 20, 30, 40, 50, com os números que a gente viu no início. Por exemplo, se eu quiser falar 22, eu vou falar 20 ou 20 com o número 2, 2. Se eu quiser falar 39, eu junto o número 30, que é 30, ou 30, com o número 9, que é 9. Então, do 1 ao 19, você meio que tem que realmente memorizar o som das palavras. Mas do 20 em diante, é só você repetir 20, 30, 40, 50 com os números. Bem fácil, não é? Nós temos até alguns exemplos aqui nesse próprio slide. Ó, 20 ou 20, tanto faz. 21, 22, 23. Você percebe que esse 1, 2, 3 é o mesmo que a gente viu lá no início da tabelinha. 1, 2, 3, 4, 5. Então é só você juntar esse 20, 30, 40 com aqueles números lá do início. Moleza, não é? 20, 20, 30, 30, 40, 40, 50, 50. Ou você pode pronunciar de uma maneira um pouco diferente. 20, 30, 40, 50. 50 não muda, vai ficar sempre 50. E aí você pode juntar esses números com 21, 21, 24, 24, 27, 27, 31, 31, 39, 39, 42, 42, 46, 46, 57, 57, 59, 59, 58, 58 e assim vai. Você pode brincar com isso aí por bastante tempo até você dominar todos os números de 1 até 59, que é o que é mais importante para a gente começar a falar as horas em inglês. Então, vamos adiante. Vamos começar com as formas mais comuns de perguntar, de pedir as horas. What time is it? What time is it? What time is it? Please. É muito importante quando você vai pedir ou perguntar alguma coisa, você usar o please, que dá a ideia de por favor, não é? Uma ideia de educação na hora de você pedir. Muito importante. What's the time? Que horas são? Excuse me, do you have the time, please? Com licença, você tem as horas para me informar, por favor? Excuse me, could you tell me the time, please? Por favor, você poderia me dizer as horas? São algumas formas que nós temos para perguntar, ou quando alguém nos perguntar, a gente saber responder isso. E para responder, como funciona? Nós temos basicamente duas maneiras de responder. Primeira forma que todo mundo conhece, hora e minuto. 5 e 45, 10 e 23, 2 e 47. Essa é a forma normal, primeiro as horas, depois os minutos. Vamos ver aqui alguns exemplos de como a gente responde dessa maneira. It's 5:20, ou seja, são 5 e 20. Não tem nenhuma palavra no meio, não tem nada. É só você falar a hora e o minuto. 5, 5, 20, 20. It's 5:20, 5 e 20. Outro exemplo. It's 7:05, são 7 e 5. Por que esse 05? Porque quando um minuto é abaixo de 10, ou seja,
7 e 1, 7 e 2, 7 e 3, 7 e 4, 7 e 5, 7 e 6, 7 e 7, 7 e 8, 7 e 9, todos os minutos abaixo de 10, você tem um 0 e um número, certo? 7 e 3, por exemplo, 7, 0, 3. 7 e 9, 7, 0, 9. Você pode falar 0, o que não é muito comum, ou você pode falar O, que é o mais comum. Então, 7 e 5, 7 ou 5. E esse O tem esse O normal, tem o tracinho e o número. 7 e 7, 7 ou 7. 7 e 2, 7 ou 2. 10 e 5, 10 ou 5. 11 e 8, 11 ou 8. Percebeu? Só quando é dos minutos de 1 até 9. Outro exemplo. It's 4:40. 4:40. Como eu já disse, você primeiro fala a hora, depois fala o minuto. Você não bota traço, você não bota nenhuma palavra. Hora, minuto. Acabou. 4:40. 4:40. E it's 1:36. Ué, mas eu acabei de falar que não tinha traço. Então, o que acontece? Entre a hora e o minuto não tem traço, não tem nada. Mas entre o 30 e o 6, você tem que colocar um tracinho. Mas isso é só para as horas? Não. Todas as vezes que você vai falar 36, 45, 23, qualquer uma dessas combinações, você tem que colocar um hífenzinho em inglês. E nas horas não é diferente, certo? Mas isso é quando a hora é quebrada. Ó, 5 e 20, 7 e 5, 4 e 40, 1 e 36. São horas quebradas. Nenhuma delas é uma hora em ponto. E quando for uma hora em ponto, o que a gente faz? A gente acrescenta o'clock. A gente fala só a hora e o o'clock do lado. Vamos ver como fica. Ó, it's 11 o'clock. 11 em ponto. It's 2 o'clock. São 2 em ponto. Quando é uma hora cheia, não tem nenhum minuto. E por último, quando nós temos 12 horas, a gente tem 3 formas diferentes de falar 12 horas. Tem a forma óbvia, né? 12 em ponto, 12 o'clock. Nós temos, se for meio-dia, midday ou noon, que são a mesma coisa, tá? Midday, meio-dia. Noon, meio-dia. E se for noite, no caso meia-noite, it's midnight, que é meia-noite. Midnight, meia-noite. Midday, meio-dia. Noon, também meio-dia. 12 o'clock, 12 horas em ponto, que pode ser tanto meia-noite como meio-dia. Agora a gente não vai falar as horas começando pelas horas e minutos. Agora nós vamos falar começando pelos minutos e depois as horas. Essa maneira é comum de falar aqui no Brasil? Não. Só algumas expressões, mas em inglês são bem mais comuns. Então vamos ver. Quando nós temos de 1 a 30, a gente usa past. E quando a gente tem de 31 a 59, usamos o to. Vamos entender melhor. São 10 para as 3. Que horas são na maneira normal? 10 para as 3 são 2h50, certo? Só que se eu falar 2:50, eu vou começar pelas horas. 2h50. 2:50. Mas se eu quiser inverter, eu falo uma coisa em inglês que é muito comum no português. 10 para as 3. 10 to 3. Não sei se você percebeu, mas desse jeito, você não está falando primeiro as horas, depois os minutos. Primeiro você fala os minutos, depois a hora. Então, no inglês, isso é comum também. It's 10 to 3. São 10 para as 3. Esse para é o to. Outro exemplo. It's 25 to 9. São 25 para as 9. Se eu fosse falar da maneira normal, 25 para as 9 é o quê? 8h35. Mas se eu falar 8:35, que é 8h35, eu estou falando primeiro as horas, depois os minutos. Só que aqui eu não quero mais falar horas e depois minutos. Eu quero primeiro falar minutos e depois horas, beleza? Então, já o segundo exemplo e o quarto exemplo tratam de uma outra situação. Não de algum horário que vai dar, mas de algum horário que passou. Por exemplo, it's 26
past 4. São 26 passados das 4, ou seja, 26 minutos se passaram das 4 horas. Bastante incomum, não é? A gente não fala assim no Brasil. Só que lá fora é comum se falar assim. Você pode falar dessa maneira. Se você preferir falar primeiro os minutos, depois as horas, você fala assim, entendeu? It's 26 past 4. Então vamos relembrar aí, vamos frisar aí. Se for do minuto 1 até o minuto 30, você pode falar past, ou seja, que passou. Se for do minuto 31 até o minuto 59, você usa to. Por quê? Vai dar um horário. Vamos falar da maneira que a gente costuma falar no Brasil e depois eu vou falar como isso ficaria desse jeito em inglês, beleza? Vamos imaginar que são 2h40. Se eu quiser falar pela maneira de minutos e depois horas, eu não falaria 2h40, eu falaria 20 para as 3, certo? 20 to 3, ou 20 to 3. 20 para as 3. E se fosse 2h20 da tarde agora? 2h20. Como é que eu falaria? 20 past 2. Por quê? 20 past. 20 minutos passaram das 2. 20 past 2. Percebe? Quando falta algum tempo para dar a hora seguinte, você usa to. Quando se passou alguns minutos da hora que nós estamos, você usa past. É um pouquinho complicado, é um pouquinho diferente, mas se você praticar, se você exercitar, você domina isso facinho, facinho. Tudo depende de prática, exercício e ficar lá tentando, até que isso se torne comum para você. Tem duas situações especiais, quando é 15 e quando é 30. Isso também é muito comum aqui no Brasil. É muito comum quando falta 15 minutos para dar alguma outra hora, não é? Ou quando é 30. É comum a gente falar aqui no Brasil. Só que lá eles falam tanto 15 minutos para algum horário, como também quando se passa 15 minutos, nesse mesmo sistema. To e past. It's a quarter past 3. Então, ó, imagina que 60 minutos é dividido em 4. Seria 4 fatias de 15 minutos, certo? 15, 30, 45, 60. Então, se eu falo um quarto, eu estou falando 15 minutos, que é uma parte dessas 4 parcelas, dessas 4 fatias. Uma parte delas seria 15 minutos, certo? Então, se eu falo it's a quarter past 3, eu estou falando que um quarto, ou seja, uma dessas fatias de 15 minutos, se passou das 3 horas. O que isso quer dizer? 3h15. Pra gente é um pouco complicado, porque a gente não fala assim. Mas para eles é comum, para eles é normal falar assim. It's a quarter past 3. 15 minutos que se passaram das 3. 3h15. Agora, e quando falta 15 minutos para a hora seguinte? 15 para as 4, por exemplo. Aí já é comum a gente falar 15 para as 4. A gente usa to. Beleza? Quando vai dar um horário, to. Quando passou um horário, past. Então, it's a quarter past 3. 15 minutos se passaram das 3. 3h15. It's a quarter to 10. São 15 para as 10. 15 minutos para chegarmos na 10ª hora. E por último, it's half past 10. Ou seja, it's 10:30. São 10h30. É como se nós falássemos que 30 minutos se passaram das 10. Então, it's half past 10. 30 minutos se passaram das 10 horas. 10h30. Ah, professor, é obrigado a falar desse jeito? Não, você não é obrigado. Você pode falar daquele primeiro jeito lá. Primeiro as horas, depois os minutos. É mais fácil e todo mundo aprende mais rápido. Só que é interessante, é desafiador você fazer algo diferente. Porque quando você faz algo diferente, poxa, é muito mais emocionante quando você consegue. Observação importante. Isso aqui é muito importante você levar em consideração na hora de você falar a hora. Talvez você não cometer algum erro e no final das contas a pessoa não te entender. Os norte-americanos usam um relógio de 12 horas e não de 24. Por quê? Porque eles usam um sistema diferenciado do nosso. A gente fala 13 horas, 15 horas, mas eles não, eles falam 10 da manhã e 10 da noite. 5 da tarde e 5 da manhã. Eles usam esse sistema.
E para isso, eles não falam da manhã, da tarde, da noite, eles não falam assim. Eles usam duas siglas para expressar quando é algum horário depois do meio-dia e antes do meio-dia. Por isso é necessário especificar se o período é da manhã ou da noite, quando você vai falar a hora. Como eu já falei, 20 horas lá não existe. Na Inglaterra, nos Estados Unidos, não existe isso. Eles vão falar 8 horas da noite. Do período entre meia-noite e 11h59 da manhã, eles vão usar AM, ou seja, 5 horas da manhã, 5 AM, 5 AM. Use AM, que significa ant meridian. O que é isso? Antes do meio-dia. Do período de meio-dia até 11h59 da noite, use PM, que significa post meridian. O que significa também após o meio-dia, que no caso é após a linha do meridiano de Greenwich. Então, ó, se eu tenho, por exemplo, 5 da manhã, 5 AM. 5 da tarde, 5 PM. 6 da noite, 6 da noite não, 6 PM. 2 da manhã, 2 AM. Na hora de a gente falar, quando a gente quer informar, por exemplo, o horário de algum evento, o cronograma de hábitos pessoais, por exemplo, eu acordo às 6 da manhã, depois eu escovo meus dentes 8 horas da manhã, depois eu faço isso, faço aquilo, eu não sei. Muito importante usar at. Por que at? Vamos continuar lendo. Quando você vai informar o horário de algum evento, o cronograma de hábitos pessoais, hora marcada de algum compromisso, hora marcada para algum evento, você faz o quê? Usa o at antes do horário. Por quê? É como se esse at fosse nosso AS. A aula vai começar às 5 da tarde. Esse AS no inglês é at. Então, the class, a aula, the class, will start at 5 p.m. A aula vai começar às 5 da tarde. Beleza? Então, antes do horário, tem que ter o at. Se não colocar at, está errado. Beleza? Vamos lá. Vamos ver alguns exemplos agora. Ó, justamente parecido com o que eu falei, né? The class starts at 7 o'clock a.m. A aula começa às 7 em ponto, às 7 da manhã. The bus leaves at 4:30 p.m. Como a gente usa o sistema de 16 horas, 20 horas, a gente não precisa falar da tarde, da manhã, né? É só a gente falar 16 horas. Aqui no Brasil, se a gente fala 7 horas, estamos falando automaticamente 7 da manhã. Mas lá fora, se a gente falar 7 horas, eles não sabem se é PM ou se é AM. Por isso que é muito importante a gente estar sempre falando PM e AM no horário. No Brasil é só você falar 20 horas, 13 horas, 5 horas, a pessoa vai saber exatamente que horas são. The bus leaves at 4:30. O ônibus sai às 4h30. Não posso usar o'clock ali no segundo exemplo, porque 4h30 não é um horário cheio. 4h30 não serve para falar o'clock. Já no próximo exemplo é um horário cheio, um horário em ponto, por isso que tem o'clock. I wake up at 6 o'clock every morning. Eu acordo às 6 da manhã, todas as manhãs. Beleza? Let's meet in front of the cinema at 7:30 p.m. Ó, 7:30, ou seja, 30 minutos se passaram das 7. 7:30, certo? Só que PM significa da noite. Então, como seria no português? 19h30. Porque a gente usa o sistema depois de meio-dia, 13 horas, 14 horas. Como eu já expliquei. Então, let's meet in front of the cinema at 7:30 p.m. Vamos nos encontrar na frente do cinema às 7h30 da noite. Ou 19h30, tanto faz. Hey, what's up? Espero que você tenha gostado da aula de hoje. Na descrição desse vídeo, eu deixei alguns links que podem te interessar. Eu deixei uma folha de atividades para você fixar o que você aprendeu, deixei todas as imagens da aula de hoje e deixei alguns materiais extras que você pode baixar e estudar quantas vezes quiser. Se mesmo depois que acabou a aula você teve alguma dúvida, não tem problema. Deixe nos comentários que sempre que eu puder eu vou te ajudar. See you next class. Take care!